Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Análise Direta e a gente vai conversar hoje sobre um tema que eu particularmente gosto muito de falar, sobre o jornalismo. E o tema de hoje você está vendo já aí no nosso GC, na tarjinha aqui, sem medo de expor pelo bom jornalismo. O bom jornalismo é aquele que não só informa, mas leva as pessoas a refletirem naquilo que é divulgado. Na verdade, é um desafio muito grande fazer esse tipo de jornalismo no Brasil. Justamente por isso, hoje a gente está recebendo aqui um jornalista que, além de meu colega, é também blogueiro, extremamente corajoso. Estou falando aqui do Paulinho, blog do Paulinho. O nome dele é Paulo César Andrade Prado. O endereço do blog, se você quiser, enquanto está assistindo a gente, dar uma olhadinha no blog, é blogdopaulinho.wordpress.com. Paulinho, obrigado por atender nosso convite, é um prazer te receber, viu? Eu que agradeço, né, o convite, é sempre muito bom a gente estar podendo conversar, né, principalmente sobre o assunto jornalismo, né, que é um assunto intrigante, interessante, é muito bom, falar, né, é verdade. Agora, diga uma coisa, esse seu blog é bastante polêmico, né, porque ali você tem a liberdade de falar, você vai conhecer o blog, depois vou mostrar um pouquinho aqui, você pode acessar em casa também enquanto isso. Mas você vai perceber o seguinte, o Paulinho fala ali na lata, sem medo, para o que der e vier. Como é que esse negócio, como é que começou essa história do blog? Vamos do início. Olha, o blog, ele veio meio que por acaso. Eu era motoboy, chegava em casa estressado e estava até meio depressivo na época. Falei, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar o tempo. Aí peguei e criei um blog. E comecei a comentar a notícia dos outros e tudo mais. Falei, tá muito chato esse negócio de comentar a notícia dos outros. Aí comecei a ligar para os lugares para checar a informação. E aí eu descobri que muita informação que era postada, não só na internet, como no jornal, não correspondia à verdade. Que coisa, hein? Tudo mascarado. Tudo mascarado. E eu comecei a publicar o que eu apurava. E o blog começou a ficar muito conhecido por mídia social. Que era o Orkut na época, não tinha Facebook e tal. E começou a ficar conhecido, começou a ser divulgado, e algumas pessoas da mídia começaram a divulgar informações que eu postava no blog. Olha, e o blog começou a estourar, até eu lançar a notícia do Nilmar, que foi o golpe que o Kia Jogabichian, que é o da MSI, na época da MSI, ele estava no Corinthians ainda, ele tentou tirar o Nilmar do Lyon sem pagar o Lyon. Aí, daí por diante, o blog explodiu. Que coisa, hein? Agora, o teu blog não fala só de esporte, ele está citando aqui um caso esportivo, mas de um modo geral ele fala sobre política, sobre economia, e sempre aí com essa coragem de dizer aquilo que está por trás dos panos, como dizem por aí, quer dizer, aquilo que nem sempre a mídia aberta divulga. Ô Paulinho, isso tem te rendido muita dor de cabeça? Olha, bastante dor de cabeça, principalmente jurídica, né? Porque hoje em dia no Brasil, o jornalista, eles tentam frear pela parte financeira, principalmente o jornalista independente. Então, tudo eles processam, mesmo que eles saibam que não vão ganhar. Porque eles vão ter que te fazer gastar advogado, você perde tempo, você perde um monte de coisa, tem que ir atrás de mais provas, de mais embasamento, né, para poder concorrer com eles nos processos, né? Então, eu acabo gastando um bom dinheiro. Se defendendo dessa gente. Por exemplo, eu ganhei um processo agora do André Sanches, ele me processou, pediu 100 mil reais, que não ia receber nunca, que eu não sei nem, nunca vi essa quantia na minha frente. Ganhou na primeira instância, sabe-se Deus como, porque a primeira instância é impressionante como as coisas mudam na segunda instância quando vem 3 desembargadores julgar. Aí a gente fica até mal impressionado com a justiça por causa disso. E ganhei na segunda instância, mas até ganhar o processo na segunda instância eu gastei com advogado e tive que recorrer, para recorrer gastei mais dinheiro e eles vão tentando te enforcar dessa maneira. Tá certo que a maioria dos meus processos eu recebi mais no começo do blog, quando eu escrevia mais como um indignado do que como jornalista. Depois que a gente vai amadurecendo na profissão, a gente vai aprendendo até a se policiar para evitar que a sua denúncia, mesmo sendo verdadeira, volte contra si por causa de um adjetivo ou outro. É verdade. Agora, além do blog, você exerce alguma outra atividade como jornalista? Passou por algum outro veículo? Ou basicamente centrou as suas atividades no blog? Né? Eu escrevo no blog do Paulinho, eu tenho uma rádio de internet, que é a Rádio Mediacast, eu tenho um programa lá de segunda, quarta e sexta, todas às 18 horas, né? Um programa que eu disponibilizo também no YouTube. Tenho alguns amigos que também fazem parte da programação. E a gente vai se ajudando, né? Porque o jornalismo independente no Brasil é uma coisa complicada de ser feita, porque o brasileiro não tem aquela cultura
que tem o americano. O americano, quando gosta de um jornalista independente, ele vai e contribui, ele faz... O meu blog ele tem um espaço que é de doação. Tá. E o público do meu blog ajuda muito. Pessoal. Ajuda muito. Financeiramente? Financeiramente. Que é o que a gente explicou também no blog, ou como que funciona o jornalismo independente, para não ter amarra, para não ter que ficar dependendo de empresa. Por exemplo, você está aqui na Rede TV, ou qualquer pessoa que está na Gazeta ou na Globo. Você não pode dar sempre a notícia que você quer. Você tem que passar por um editor, o editor, se ferir de alguma maneira o interesse do dono da empresa, não vai pro ar. Entendeu? Eu, no meu blog, coloco o que interessa para o público. Eu não tenho ninguém que vai dizer, isso você não vai colocar no ar. No meu blog, tudo que eu acho relevante de ser comentado, que eu acho que tem que ser passado para o público, eu comento. Seja de que... seja o que for. Se for e de quem for também, né? Desde a presidente, você vai ver daqui a pouco imprimir umas coisas para a gente conversar aqui. Se tiver que falar a verdade, não é falar mal, né, Paulinho? É falar a verdade, falar da presidente, fala, seja de quem for, já você vai ver. E a verdade, às vezes, é dura para algumas pessoas. Incomoda, não é? É verdade. Olha, vamos mostrar o blog do Paulinho para você que está aí assistindo. De repente você não tem internet para conferir. Eu vou mostrar para você aqui do tablet do nosso programa. Olha aí. Então tem essa cara aqui, tem a cara do Paulinho, tá vendo? E logo de cara, acabei de falar da presidente Dilma, olha ela aqui. Ele está falando aqui de uma questão que envolve aí um instrumento oficial do Brasil na Copa. Depois a gente vai conversar disso aí. A cachirola que foi inventada por coisa músico. Ridícula, né? Eu não posso falar muito, mas a gente vai começar já. E olha aí, você está vendo, ele fala sobre a esporte. Vou andar mais um pouquinho aqui, ainda fala um pouquinho mais de esporte, está falando aqui de economia. Tem bastante coisa interessante aqui, viu? E a gente vai ver tudo isso ao longo do programa. Mas se você quiser acessar, é blogdopaulinho.wordpress.com. Ô Paulinho, eu queria saber o seguinte de você. Além desse blog, onde você pode fazer tudo que te dá vontade, no teu programa de rádio você também faz isso? Você aproveita ele para denunciar, para falar o que te dá na telha ou não? Então, no meu programa de rádio, além de eu falar os assuntos que eu abordo no blog, eu ainda falo de assuntos que ocorrem durante o dia, que eu acho também relevantes. Então, eu falo sobre matérias minhas, matérias de pessoas que eu considero, por exemplo, matérias interessantes com relação à política, com relação à economia, como você disse, também de outros jornalistas de esporte. E o público participa muito. O público é um programa ao vivo. O público entra pelo Twitter, entra pelo Skype. Legal. Então, às vezes, algumas pessoas incomodadas ligam ao vivo. Então, a gente vai fazendo... E quem liga ao vivo incomodado ou discordando da tua opinião, você permite que a pessoa fale no ar? Tem total... Pode falar no ar, desde que não ofenda. Quer dizer, o cara que entra xingando, o microfone você cai. Corta o microfone. Exatamente. Eu tive uma participação uma vez no programa do Estádio 97 do Benjamin Bach, que eu... estava falando de um assunto do Corinthians, aí entrou duas pessoas do Corinthians ao vivo para poder rebater. E eu falava e comprovava o que eu falava. E eles ficaram nervosíssimos e começaram a xingar no ar, teve até que mesmo, teve que tirar todo mundo do ar para coisa não perder a qualidade, você já pensou? Exatamente. E na saída do programa, teve até gente querendo me pegar na saída do programa, como já aconteceu outras vezes. Aliás, é isso que eu quero te perguntar agora, depois de falar também, porque um jornalista como você que fala aí tudo que tem vontade, deve receber as suas ameaças e tudo mais, né? Conta pra gente alguns casos curiosos aí de alguém que quis te pegar na rua ou alguma ameaça que você recebeu. Como é que tem sido isso aí? Olha, tem vários episódios. Por exemplo, na última eleição do Corinthians. A última eleição do Corinthians, eu fui votar na eleição, não queriam me deixar votar. Eu tive que entrei no porta-mala de um carro para poder conseguir entrar dentro do Corinthians. Estavam vetando a minha entrada, mesmo eu sendo associado do clube. Consegui votar. Na saída, os conselheiros do Corinthians, alguns associados e um pessoal de torcida organizada se reuniu para me pegar na saída. Aí eu tive que sair escoltado pela polícia. Olha a situação, hein, Paulo? Exatamente. No Pacaembu, por exemplo, quando eu fazia cobertura de jogo de futebol, toda vez eu tinha que ligar para o policiamento pegar e me escoltar até meu carro. Que coisa, quer dizer, constantemente aí. Exatamente. E políticos, empresários, algumas pessoas que de repente você incomodou, algum deles já te fez alguma ameaça direta? Então, eu recebo algumas ameaças, normalmente são
anônimas. Anônimas. Algumas pessoas falam pela frente, mas falam de maneira cifrada, não vão te ameaçar diretamente. Então o cara fala, olha, isso que está escrevendo vai te complicar, hein? Sei o quê, é aquela intimidação. Exatamente. Do colarinho branco. Eu tive uma intimidação muito pesada, direta, do Walter Torre, que é o dono da W Torre. Quando ele quis fazer o estádio do Corinthians, o projeto dele era terrível. Eu critiquei bastante o projeto dele. Ele ficou nervosinho e tal, e o projeto dele acabou sendo negado no Corinthians. Aí ele mandou o assessor de imprensa dele me ligar, eu fui na empresa, na W Torre, ele me recebeu na sala dele, e já a primeira coisa que ele fez foi dar um murro na mesa. Aí ele falou assim, seu não sei o quê, não vou falar aqui, né? Isso, por favor. Por favor. Eu sou Walter Torre, 3 pontinhos, dinheiro, e não sei o quê. E começou a falar um monte de palavrão, falou que eu não ia escrever mais em lugar nenhum, e um monte de coisa. Um monte de bobagem. Aí, no outro dia, eu publiquei no meu blog tudo que ele falou. Você publicou na íntegra? Sem economizar? Sem economizar. Tempos depois, ele foi fazer o mesmo projeto com um contrato ainda pior no Palmeiras, que é o que está sendo... Caiu até arquibancada agora. E eu, no dia da apresentação do projeto, eu questionei o Walter Torre, inclusive eu ganhei até o processo dele, ele me processou também, eu provei. Falei, olha, o senhor teve uma construção assim, tal, que caiu. Morreram tantos funcionários numa obra sua que estava embargada e o senhor mandou tocar para frente. O senhor construiu um dique seco no Brasil que custou o dobro porque caiu. Como você espera que o torcedor do Palmeiras acredite no que você fala? Ficou doido. Aí pegou, tocou na ferida. Exatamente. Aí a diretoria do Palmeiras ficou tudo brava, queria me pegar lá. Quem me tirou de dentro do Palmeiras foi o professor Beluso, que era o presidente na época, e impediu que me agredissem. Olha só. Olha, deve ter muita história interessante. A gente vai fazer um intervalinho agora, Paulinho. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre essa vontade de fazer um jornalismo. E um jornalismo aí que não é vendado, não. Nem vendado e nem amordaçado. Exatamente. Fala aquilo que tem que falar. Não saia daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Análise Direta, falando hoje sobre o jornalismo, na verdade sem medo de expor pelo bom jornalismo, que é o nosso tema, e o bom jornalismo é aquele que traz a verdade, seja como for e doa quem doer. Quem está falando com a gente sobre isso é o blogueiro e jornalista, o Paulo César Andrade Prado, o Paulinho, que é dono do blog do paulinho.wordpress.com, que a gente já mostrou um pouquinho aqui. Eu estou com algumas coisas aqui que eu quis imprimir para a gente poder conversar e tal, mas eu vou te mostrar também aqui pelo nosso tablet para você ter uma ideia. Olha, o que eu acho interessante do jornalismo, Paulinho, é que a coisa se modernizou muito. Você que gosta de ler jornais, revistas, sabe disso. Antigamente era assim, né? Jornal e revista e alguns jornais aí de televisão eram basicamente a fonte fiel de informações para o leitor, seja, enfim, para aquele que quer saber do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje não, hoje a internet é uma ferramenta fantástica. Exatamente. E não só pelos sites de notícias, como também pelas redes sociais. E aí vem o WordPress, que é uma rede interessante que fornece blogs aí e que não pode ser tocada, que eu acho mais curioso ainda. Interessantíssimo. Ele estava me dizendo o seguinte nos bastidores, que ele comprou os domínios, o .com, .com.br, mas tudo isso é para segurar o nome, não é isso? Exatamente. Porque se você postar lá, o pessoal vai acabar te tirando do ar, né? Porque tem muita gente que entra com processo pedido de liminar para tirar o site do ar. Ocorre que cabeça de juiz a gente sabe que é um negócio complicado. Então, tem muito juiz que gosta da ditadura. E já aconteceu de um juiz mandar tirar meu site do ar aqui no Brasil. Eu tive que migrar para a França. Aí da França também foram pressionados por essa gente ligada ao mundo do futebol mafioso, né, que trabalha no mundo inteiro. E eu denuncio bastante esses empresários. E depois eu falei, eu vou voltar para o WordPress, que é da onde eu tinha saído, porque no WordPress dificilmente conseguem tirar do ar, né? Eles têm dificuldade em citar o WordPress. Aí tá vendo? Se você quer falar aquilo que lhe vem à mente sem medo de ser censurado, tá aí a dica, o WordPress é uma boa ferramenta. A grande questão é o seguinte, eu não tenho nada contra quem me processa. Eu acho que a pessoa está no direito dela de me processar. E me processa pelo que eu falo, e se eu não estiver falando a verdade, eu vou pagar. Se eu estiver falando a verdade, eu vou ser absolvido, e é assim que funciona. O que não é justo, o que é ilegal, o que é fora da lei, é um juiz como esse que tirou o meu site do ar, infringir, né, a lei brasileira, que é a de você poder ter o direito de publicar as coisas no espaço jornalístico.
Quer dizer, eu respondo pelo que eu falo e pelo que eu escrevo. Exato. Agora, o cara não tem o direito de me tirar do ar, é contra a lei, e tem juiz que não está nem aí para a lei. Exatamente. Olha, vou te fazer uma pergunta que vai parecer clichê, eu acho que todo mundo te faz essa pergunta, mas é uma curiosidade pessoal minha que pode ser tua também. Você não tem medo de morrer, não? Olha, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Clichê e redundante, né? Eu tinha mais medo de morrer quando eu andava de moto. Mais do que escrever. Eu corria mais risco. Todo dia eu corria risco de morrer. Agora, morrer, todo mundo vai um dia. Eu espero que se um dia for morrer, que seja de velhice. E se não for de velhice, que seja sem dor. Agora, mas é um risco da profissão. Aliás, toda profissão tem risco. E a minha, essa pelo menos me dá prazer. Eu andava de moto, corria risco de morrer e não tinha prazer nenhum. Entendi. Aí você parou de andar de moto. Parei de andar de moto e agora eu me divirto bastante. Você desconta tudo agora no WordPress. Exatamente. Ô Paulinho, eu estou vendo aqui que teu blog tem 30 mil acessos diários. Quer dizer, isso é um número muito expressivo no Brasil. Uma boa média. Como é que você imagina que conquistou tudo isso? E para você, o que representa? Você acha que é uma questão realmente de credibilidade? As pessoas confiam no que você está escrevendo? Eu acredito que sim. Eu tenho um público que é bem dividido. Tem um público que gosta muito do que eu escrevo e que odeia muito o que eu escrevo. E esses que odeiam são os que seguem fielmente também para ficar te criticando, também, não é? Entendeu? Mas eu acho muito importante, eu acho que esse número foi conquistado, eu dou muito valor a eles, porque eu nunca tive uma divulgação em massa de mídia. O meu trabalho é um trabalho independente. Eu tive citações de gente importante que acreditou no meu trabalho e acabou citando de uma maneira ou outra. Por exemplo, quem? Só pra gente. O Juca Kfouri acabou colocando várias vezes publicações minhas no blog dele. O Vladir Lemos já falou de mim no site dele, no blog dele, o Vladir Lemos, que é da TV Cultura. E muita gente assim da mídia, né, que repercute o que eu falo. Alguns jornais de esporte, quando tem que citar o Lance, o jornal Lance já me citou algumas vezes. Então, o que acontece? Você acaba sendo muito citado. As pessoas vão conhecendo. E as pessoas vão conhecendo. Porque o meu blog ele tem uma coisa interessante, que além de ele comentar os assuntos que eu acho mais relevantes, assim, eu tenho coisa exclusiva que depois por exemplo, eu publico uma matéria num dia, daqui 3, 4 dias as grandes mídias estão repercutindo. Então acaba dando credibilidade para o que eu falo. Eu falei primeiro, daqui 4, 5 dias o cara vai atrás, porque a redação mandou ir atrás, e o cara acaba descobrindo e acaba, mesmo que ele acrescente alguma informação, a origem da informação foi a minha. E acontece o contrário às vezes. Às vezes eu vejo uma reportagem, por exemplo, num jornal ou na televisão, que eu acho que faltou alguma coisa, aí eu vou atrás. Eu vou atrás e falo, olha... Você traz o outro lado daquela informação. Aí eu encontro mais alguma coisa. Você me disse que era motoboy. Isso. E aí começou a ficar entediado, quis descontar esse seu tédio aí no jornalismo. Mas você escolheu o jornalismo naquele momento exclusivamente por isso ou é algo que desde criança você imaginava? Então, eu acho que é uma coisa que eu tinha embutido dentro de mim, mas eu não tinha percebido ainda. Porque eu criei o blog, aí sem nenhuma intenção de ser jornalista. Nenhuma. A intenção era realmente ficar escrevendo. Eu achava que eu lia muitos blogs e achava que eu podia fazer a mesma coisa. E eu ia comentando, como começou a ficar bem visitado, eu comecei a achar que eu tinha um público e que esse público eu tinha que respeitar, então eu tinha que postar notícia interessante. Eu comecei a trabalhar bastante para esse público, para botar novidade, eu achava que quanto mais novidade era melhor. E eu tinha lances da minha infância que indicavam que eu seria um jornalista, mas eu nunca percebi. Por exemplo, eu morava num prédio e o síndico do prédio estava metendo a mão. E eu, moleque, 14, 15 anos, tinha um computador, fiz um jornalzinho contando os roubos desse síndico que tinham me passado. É mesmo? E botei embaixo das portas. Saiu distribuindo em cada apartamento. Quer dizer, uma coisa que é um inside, né, de jornalismo e eu não imaginava. Entre outras coisas, eu anotava os jogos quando tinha 10, 11 anos de idade e fazia comentário para mim mesmo, tenho guardado lá. Olha que coisa. Entendeu? Eu tenho um monte de coisinha que indicava o caminho, mas eu não encontrava o caminho. E eu quase perdi o caminho, né? Porque eu estava com 34 anos quando era motoboy, quando eu criei o site, né? Tinha só o 2º grau, eu estava depressivo porque eu achei que eu ia morrer motoboy. Então, olha que virada, né? Não, e a vida é interessante. Por exemplo, o Juca Kfouri é um cara que eu sempre fui fã do Juca Kfouri. Eu fui alfabetizado lendo placar e lendo jornais de esporte. E depois você vai modificando e ampliando o horizonte. E jamais imaginaria um dia que seria amigo dele, ou que seria amigo de outros jornalistas que também serviam de referência para mim no mundo esportivo. E tem também o outro lado, né? Tem muita gente que me decepcionou.
que eu era fã do cara e de repente eu vi que nos bastidores o cara é um personagem, né? É um caso do Jorge Cajuru. O Jorge Cajuru é um personagem. Ele é totalmente o oposto do que ele passa na televisão. Que coisa. Bom, vou te fazer 2 perguntas em uma agora, que é o seguinte: você com essa dinâmica toda de escrever e tal, primeiro, você nunca recebeu um convite de algum órgão grande de imprensa, enfim. E segundo, dentro também, né, disso, se você não tem vontade de ir para uma grande emissora, claro, sem citar nenhum nome, ou para um grande jornal, como é que você vê essa questão? Olha, eu acho sempre muito interessante, né? Quanto mais espaço você tiver para passar a sua mensagem, para demonstrar o seu trabalho, melhor. Por exemplo, o convite de vocês aqui da HIT é muito importante. Eu tenho o público de vocês, o seu público, que vai passar a me conhecer. Agora, eu sou muito convidado para ter participação em programa. Por exemplo, você me convidou para participar aqui. Eu participei de um outro programa na TV Cultura, participei de programa em vários locais. Mas eu tive um convite de um portal, uma vez, um portal que eu não vou citar o nome porque não é legal. Não precisa. Não precisa, mas eu tive que recusar o convite antes de ouvir a proposta, porque o dono do portal eu estava denunciando. Ah, entendi. Quer dizer, mas interessante, será que quem te fez a proposta não sabia disso? Eu acho que sabia e tinha o intuito exatamente de parar com as denúncias. Sabe que isso já aconteceu comigo? E aí eu fui para dentro do veículo e fiquei 5 meses lá dentro, mas não aguentei, porque eles fazem uma pressão interna. Claro. É complicado. Não, você complicado. fez bem. E você sabe que eu tive um amigo também que está lá, tinha que estar arrependido. Bom, uma outra pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta complicada. Vamos lá. Você já recebeu, olha lá, alguma oferta financeira para tirar alguma coisa que estava publicada? Alguém já tentou te subornar ou comprar de alguma maneira o teu blog, a tua maneira de escrever? Já tentaram. E quem tentou não se deu bem, porque eu publiquei a tentativa e publiquei até a foto do dinheiro. Você publicou? É mesmo? Mandaram até o dinheiro, antecipadamente. Tá mandaram aqui, o dinheiro. Em mala, aquela coisa toda? Olha, como é que foi? Eu publiquei uma matéria que ficou muito conhecida, inclusive foi uma das ocasionadoras da queda do Vanderlei Luxemburgo no Flamengo. Eu comprovei que o Vanderlei Luxemburgo, ele ganhava comissão de jogador no Flamengo e ele estava envolvido em diversos rolos de jogadores no Flamengo. Eu fui com uma câmera escondida, conversei com o sócio do Vanderlei Luxemburgo, que abriu tudo, documento, tudo e tal. Publiquei o áudio, transcrevi, publiquei os documentos, liguei para a Patrícia Morim, do Flamengo, que se recusou a responder e sabia de tudo. E liguei também para o pessoal do Flamengo, do Conselho, e mandei toda a matéria para eles, o Flamengo não respondeu. Repercutiu no Globo do Rio de Janeiro, que você vai cortar. Eu vou falar de novo. Repercutiu nos jornais do Rio de Janeiro e acabou ocasionando uma pressão muito grande, perto de uma pressão que já tinha com o Vanderlei Luxemburgo com o Ronaldinho Gaúcho, que ele estava em atrito com o Ronaldinho Gaúcho, e o Vanderlei Luxemburgo caiu. Dias depois, eu fui procurado por uma pessoa, empresária de futebol, que também é associado ao Vanderlei Luxemburgo. E esse empresário, sem citar o nome de ninguém, chegou com 20 mil reais em dinheiro e botou na minha frente. E falou assim: olha, seria interessante que você tirasse essa matéria, já deu o que tinha que dar, já repercutiu, não sei o quê. E eu comecei a olhar para a cara dele, risada, bati a foto do dinheiro sem ele perceber, recusei, saí de lá e postei. Meu Deus, isso está lá no teu blog? Se olhar no histórico a gente acha Achei. isso. Meu Deus do céu, olha. Acredito que tenha sido a mando de gente interessada. Ô Paulinho, vou apertar um pouco mais a situação para o seu lado agora. Vamos lá. Dizem que todo homem tem o seu preço. Paulinho, do blog, você tem algum preço? Olha, eu acostumei a vida inteira a viver com muito pouco. Eu nunca tive bons empregos. Tanto é que eu virei motoboy exatamente por não ter emprego. Entendi. Entendeu? Então, o que eu ganho hoje, que o público me ajuda no blog, é muito mais do que eu ganhava quando era motoboy. Então, é uma maravilha. É uma maravilha. Você está tranquilo? Tranquilo, eu me sinto realizado, não ganho muito e preciso muito da ajuda realmente do público que lê o blog do Paulinho, que ouve a rádio MediaCast, que é a minha rádio de internet. Mas eu não tenho motivo, não tenho razão e também não tenho índole para poder fazer esse tipo de coisa. Muito bem. Olha, dentro disso tudo que a gente está conversando,
não dá para a gente fugir de um assunto que é a questão do jornalismo investigativo. Como é que você avalia o jornalismo investigativo hoje no Brasil? Porque a gente tende para uma série de lados, né? Uhum. Tem um pouco de sensacionalismo de um lado, porque aí você está brigando por audiência e tudo mais. Por outro lado, tem um pouco de omissão. Qual que é a tua avaliação sincera sobre isso? Olha, existem bons repórteres investigativos no Brasil. A grande questão é que os veículos onde eles trabalham prejudicam o trabalho desses jornalistas. Uhum. Quando o cara descobre uma coisa muito forte, ele tem dificuldade de colocar no ar, ou dificuldade de publicar, exatamente porque esses veículos de comunicação têm interesses. Você vê o caso, por exemplo, do Luiz Carlos Azenha, que é um grande repórter investigativo. Mas ele tem problema de falar de alguns assuntos, porque a emissora que ele trabalha e o blog que ele tem, ou que ele escreve, tem interesses com o governo. Então não pode falar de tudo. Não pode falar de tudo. Entendeu? Quer dizer, ele é um bom jornalista investigativo, faz bons trabalhos, mas, lamentavelmente, não pode falar de tudo. Agora, tem um jornalista que, eu vou citar novamente o Juca. O Juca ele tem uma situação interessantíssima. O Juca é um grande jornalista investigativo e entre outras coisas. Ele estava na redação de uma das empregadoras dele, que eu não vou dizer qual é, e tinha uma circular dizendo que ele não poderia falar de tal assunto. Eu presenciei isso. E ele faltava 50 minutos para ele entrar no ar, e ele falou para o empregador dele, fala para a diretoria que tem que me mandar a resposta da empresa que eu vou falar. Ninguém falou, só ele teve coragem de falar. Ele foi, 10 minutos antes de começar o programa, chegou a resposta da empregadora dele. Aí ele deu a notícia contra a empregadora e deu a resposta da empregadora. Que é o certo. O jornalismo tem que ser feito assim, ouvindo todos os lados, né? Sua apuração antes de falar. Tá bom, olha, eu achei que eu era maluco, ou que o Juca é maluco e outros tantos por aí, mas eu tô vendo que o Paulinho é o mais louco de todos nós. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre essa loucura daqui a pouco no último bloco, viu, Paulinho? Não saia daí, você que está assistindo a gente. Análise Direta volta já. O Análise Direta está de volta para o terceiro e último bloco aqui, conversando hoje sobre o jornalismo, o bom jornalismo, aliás. Nosso convidado é o blogueiro e jornalista, que você já viu aqui, que é polêmico, Paulinho. Ele é o Paulo César Andrade Prado, que além de jornalista, tem o blog do paulinho.wordpress.com. Vou mostrar para você de novo aqui, porque agora eu vou começar a entrar em alguns assuntos aqui que ele escreveu e que deram uma repercussão grande. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar sobre essa história ridícula da cachirola que você criticou aqui. Olha lá. E ele põe a foto da presidente Dilma ainda. O pessoal do governo federal nunca te processou? Olha, processar não, eles não devem gostar muito do que eu escrevo, principalmente gente ligada ao PT, né? Que é um partido realmente complicado. Com relação à cachirola, ele tá bravo aqui, ó. Dá uma lida no trecho aí, você que está assistindo a gente agora. Vou repercutir aqui esse trechinho inicial para você comentar. É difícil acreditar que a presidenta Dilma Rousseff não percebeu o oportunismo e a malandragem dos criadores, entre eles um cantor que eu não vou citar porque eu não quero tomar processo. Eu posso falar? Você pode, aí você que se entenda. Ótimo. E os fabricantes da ridícula cachirola. Por que você acha que é ridícula, hein? Primeiro que é ridículo, porque nem é da cultura brasileira. É um objeto que não existia no Brasil. Diferente da vuvuzela, que a Dilma falou, é mais bonita que a vuvuzela, mas é um objeto que é da cultura da África do Sul. Então é horrível também, mas eles usam. Essa cachirola nunca foi usada aqui. Foi inventada para o Carlinhos Brau ganhar dinheiro. Porque o Carlinhos Brau é ligado à empresa que fabrica. Então ele inventou, foi conversar com a Dilma. Olha, tomara que tenha enganado a Dilma, que ela não sabia disso. Tomara. E torce para que ela não tenha conhecimento de que estava sendo enganada. Posso pegar no seu pé? Vamos. Você está dizendo que ele tem ligações. Você tem prova disso? Tem prova. É só você procurar na junta comercial, você vai ver que há negócios das duas empresas e sócios em comum. E você foi fazer essa pesquisa? Fiz a pesquisa. É mesmo? E se você entrar no blog do Juca, o Juca também cita ele também a ligação. Esses dois são malucos. Bom, aí você criticou aqui, que repercussão deu essa história da cachirola? Olha, como eu publiquei hoje, o pessoal liga, tal, fala, você falou o que eu queria falar, o público entra e comenta, a maioria do público está de acordo com a opinião, porque às vezes o público está totalmente contra. Você fala uma coisa, o nego entra no blog para te sentar o pau. Mas com relação à cachirola, todo mundo está contra.
Porque é realmente um absurdo. E ainda bem que no jogo do Bahia com o Vitória, o povo, por linhas tortas, está mostrando para o governo que não pode ter essa cachirola na Copa do Mundo. Quer dizer, todo mundo atacou a cachirola no campo, e se isso fosse numa Copa do Mundo seria uma vergonha tremenda. Então, tomara que eles parem de fabricar e que não introduzam na Copa do Mundo. Agora, o duro vai ser explicar, por exemplo, o governo está investindo em promoção, em publicação, em um monte de coisa, já gastou dinheiro, dinheiro público. Quer dizer, se não for fabricada, a cachirola não for distribuída, vamos ver quem é que vai ressarcir, né? Ô Paulinho, você citou uma questão que eu achei bem interessante, que é a questão de um instrumento que tenha ligação com a cultura nacional, como aconteceu com a vuvuzela lá na África. Se fosse para escolher um instrumento ligado à nossa cultura, o que você acha que seria o ideal? Olha, eu acho que o ideal é manter como está. Sem nada, sem instrumento nenhum? Eu acho que o ideal, o povo vai para o estádio. Hoje está proibido por causa de briga, mas como agora estão tirando os alambrados, eu acho que pode até permitir. O camarada vai com seu bumbo, com seu equipamento de samba, que é o que o pessoal costuma levar no estádio e que o povo brasileiro utiliza mesmo. Ou vai com a cornetinha lá que todo mundo sempre usou, isso, não é isso? A cornetinha que é tradicional. Agora, o que sempre foi usado, eu não vejo nenhum problema, porque é da cultura do brasileiro. E não vai incomodar ninguém. Agora, inventar uma coisa que nunca foi utilizada para que outros se divirtam dentro do bolso, fica complicado. Né? Olha, a gente vai falar um pouco mais de um outro assunto esportivo aí que estourou essa semana, mas eu queria te perguntar uma outra coisa também ligada ao esporte, que é sobre, já que você é polêmico, eu não me lembro agora qual dos apelidos aí do mascote da Copa foi escolhido, se é o Fuleco, se é o Leleco, se é aquele... alguma coisa disso. Eu acho que é Fuleco. É Fuleco que foi escolhido? Alguém lembra aí da produção, se foi Fuleco? Bom, eu sei que foram 3 opções de nomes que viraram uma verdadeira polêmica no Brasil. Você comentou alguma coisa sobre essa história? Qual a tua visão crítica em relação a isso? Eu achei um horror. Olha, da organização da Copa do Mundo no Brasil, você não pode esperar coisa muito boa. Olha só, porque ele fala mesmo. Não, mas é verdade. Você pensa bem, o COL, que é o Comitê Organizador Local do Brasil, ele foi dirigido pelo Ricardo Teixeira, que é um horror, teve que fugir para Miami, e agora está sendo dirigido pelo José Maria Marim. José Maria Marim, que se você entrar na internet, está bastante divulgado, ele tem 2 discursos deploráveis. Um deles, que o próprio filho do Vladimir Herzog diz em várias entrevistas, que pode ter ocasionado a morte do pai dele, o Vladimir Herzog, um discurso de exaltação total à ditadura, um discurso que ele pediu uma parte, num pronunciamento ainda mais deplorável do Vadi Elu, que dispensa apresentações com relação à ditadura, e um outro discurso que ele praticamente canoniza o delegado Fleury, que todo mundo sabe o que fez a ditadura, responsável por torturas e mortes e tudo mais. Então, esse é a pessoa que está na frente do COL, na frente do Comitê Organizador Local. Agora você imagina, a presidente Dilma Rousseff, que tem um histórico de prisão, de ter sido torturada, e segundo a versão dela de luta contra a ditadura. Você imaginou ela dividir o palanque na abertura da Copa do Mundo com um cara que exaltou a pessoa que torturou o marido dela? Nossa, o Fleury torturou o marido da Dilma. Quer dizer, ela foi torturada por essa gente. Quer dizer, como que a Dilma vai dividir o palanque com um homem desse? Um homem que era ligadíssimo ao Paulo Maluf, que também dispensa apresentações, ele virou... Você nunca tomou um processo do Paulo Maluf? Do Paulo Maluf, não. Ainda não? O José Maria Marim... Ainda não, você entendeu ainda. Eu tive um episódio com o José Maria Marim horroroso para mim. Eu, quando lancei a rádio de internet, o José Maria Marim mandou me procurar. Ele era vice da Federação Paulista e estava praticamente no ostracismo do poder no esporte. Caiu no colo dele a CBF, porque ele era o vice mais velho. E ele tem uma rádio, que sabe-se lá Deus como ele conseguiu, que funciona lá no centro de São Paulo. E essa rádio tem os horários alugados. Ele queria criar uma equipe de esporte. Então ele me procurou e falou assim, eu te dou 8 horas da programação esportiva e você vai tocando, vai montando a sua equipe e tal. Eu quero 1 milhão, falou para mim. Eu falei, poxa, avisei que é 1 milhão. Eu vou tirar 1 milhão da onde? Aí ele, não, você consegue patrocínio, não sei o que, tá bom. E essa foi a parte menos ruim da conversa. Aí ele chegou e falou para mim o seguinte,
Eu perguntei para ele, Marinho, você já leu no meu blog que eu já falei de você? Porque eu nunca falei bem de você. Esse convite bem aí ele, bem malufista, falou assim, isso não importa. Negócios são negócios. Aí eu peguei e falei, tá bom, então, e o que você impõe mais de condição? Ele, eu quero que você ceda espaço aos meus amigos para eles se defenderem. Aí ele citou nomes. Orlando Silva, Paulo Maluf, o presidente da federação, Marco Polo Deonero. Aí eu peguei de risada e falei, Marinho, realmente você não sabe com quem você está falando. Olha, eu tô procurando aqui uma outra crítica que eu achei bem interessante. Eu vou sair já do esporte, mas tem outro negócio que eu achei interessante, que você bateu numa pessoa, bateu no sentido jornalístico, falou mal aqui no blog, uma pessoa que tem sido queridinho no esporte, o Neymar. Você falou aqui, Neymar não precisa vender autógrafo, que é ridícula a iniciativa dele de se associar a uma empresa especialista em venda de autógrafos. Como é que foi a repercussão disso? Porque o pessoal gosta muito do Neymar, defende muito, né? Eu vou te falar uma coisa, eu gosto muito do Neymar. Eu acho o Neymar um menino ainda, é um menino que tem muita pressão nos ombros, porque não é fácil você ter 20 anos, 21 anos como tem o Neymar, e ter essa pressão toda da mídia em cima, de tudo que ele faz é realmente repercutido, seja lá o que for, para o bem e para o mal. Mas o Neymar, ele recebe algumas orientações de gente que está cuidando da carreira dele. Algumas boas, outras ruins. Ele deu, logo no começo da carreira dele, uma entrevista horrorosa para o Estadão. Nunca mais ele deu uma entrevista tão ruim como ele deu essa entrevista. Ele se policiou mais. Agora, nesse caso dos ingressos não, do autógrafo, é um absurdo, né? Quer dizer, ele se associou a uma empresa que vai vender o autógrafo dele por valores entre 60 e 120 reais, se não me engano. Esse negócio de venda de autógrafo é bem complicado. Você está vendendo a idolatria. Quer dizer, o legal do torcedor é chegar perto do ídolo, pedir o autógrafo e tudo mais. Agora, pensa bem, o camarada paga 120 reais no autógrafo do Neymar. Aí o outro do lado dele vai lá e pega de graça. Vai ficar uma coisa estranha. Muito. Quer dizer, o Neymar não precisa disso. Ele é o jogador mais bem pago do mundo hoje, o Neymar. Se você pegar todos os salários do mundo, se você botar pelo valor cheio, a impressão que dá é que ele é o terceiro ou quarto do mundo. Mas se você tirar todos os impostos que tem na Espanha, Inglaterra, em todos os locais, o Neymar passa a ser o maior do mundo. Ele não precisa de 120 reais e esse tipo de coisa para poder... Mesmo porque o que ele tem de produto licenciado Exatamente, quer dizer, é desnecessário. Quer dizer, quem orientou o Neymar, orientou mal. Ô Paulinho, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do programa. E eu não posso encerrar esse programa sem te fazer uma pergunta sobre a tua avaliação, a tua visão, opinião, e aí você pode falar o que você quiser. Já fala no blog, vai falar aqui também para a gente encerrar, sobre o jornalismo atual no Brasil em todos os sentidos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento muito delicado de preparação em termos esportivos da Copa. O Brasil não está preparado mesmo, isso todo mundo é nítido. No momento em que a gente vê a violência crescendo de uma forma absurda e uma discussão muito grande em relação à redução da maioridade penal. Quer dizer, como é que você imagina, ou como é que você avalia que a imprensa tem tratado esses assuntos delicados do Brasil? Por exemplo, na parte do esporte, é deplorável o jornalismo esportivo brasileiro. Eu não vou citar emissoras, mas uma grande parte das emissoras abertas do Brasil, elas vendem informação. O jornalista negocia com o empresário para falar bem de jogador. Isso é uma grande verdade. Está no meu blog amplamente citado o nome das pessoas. É horroroso. Se você tem a curiosidade de fazer um adendo aqui, você vai lá no blog do paulinho.wordpress.com. Aqui não dá para falar. Vai. Há bons profissionais. Eu não sei se eu posso citar positivamente o nome de uma emissora aqui, mas... Deixa para o pessoal ver lá no teu blog. Há uma emissora de rede fechada, de esporte, que tem um trabalho... Só de esporte. Só de esporte. Diferenciado e que eu sempre elogio. E que você pode concordar ou não com essa emissora, mas é um trabalho diferente. É um trabalho ético, um trabalho muito bem feito de bons profissionais. Eu não sou pago para falar bem dessa emissora e também não tenho amizade nenhuma com quem manda na emissora. Outra coisa, com relação a outro tipo de jornalismo. Existe uma atitude muito inteligente do governo. O governo brasileiro está sufocando o jornalismo, a opinião do jornalismo nas emissoras, com grana. Então você vê um derrame de dinheiro de estatais patrocinando empresas jornalísticas. Então você pode ter certeza que o dono da emissora que está recebendo a grana e às vezes vende o patrocínio cheio, porque muitas vezes uma emissora negocia o patrocínio num valor, mas ela não pega aquele valor cheio, ela pega o valor de um pacote. E
as estatais pagam cheio. Então, o dono da empresa, se o jornalista falar mal do governo de uma maneira que possa comprometer demais o governo, você pode ter certeza que alguém vai chamá-lo numa reunião de pauta ou de redação. Tá certo. Paulinho, olha, muito obrigado por tua disposição em vir aqui conversar com a gente. Parabéns pelo teu trabalho e coragem, que você tenha sucesso. Que assim como você disse aqui pra gente, você não tenha preço de verdade, porque a gente sabe que muita gente por aí fala, eu não tenho preço, nada pode me comprar. Mas nem todo mundo cumpre isso à risca, que você consiga manter isso. E você tá aí, você pode acessar o blog do paulinho.wordpress.com, 30 mil acessos diários, parabéns. Hoje acho que vai ter um pouco mais, né? Tomara que um pouco mais, né? Tomara que a gente ajude, não vai falar mal de mim lá, hein? Pelo amor de Deus. Não tem motivo ainda. Que bom, obrigado, viu? Tudo Sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigado a você que esteve com a gente e a gente se encontra no próximo Análise Direta. Até lá.